Senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, dando seguimento à 4ª jornada da execução trabalhista, realizada por meio da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, convida Suas Excelências, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, a compor a mesa nesta manhã. Obrigado. Convidamos ainda Sua Excelência, a desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury. Convidamos o doutor José Henrique Mouta Araújo, procurador do Estado do Pará, para compor a mesa. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Bom dia a todos. É com prazer que retomamos os trabalhos da nossa jornada, do nosso encontro de execução deste ano. E o dia de hoje começa muito bem, tá? Vamos inicialmente ouvir o professor Henrique Mouta, né, que todos nós conhecemos, mas me cumpre fazer uma bela apresentação. Sua Excelência é doutor em Direito, tem estágio de pós-doutoramento, é professor titular da Universidade da Amazônia, do Centro Universitário do Estado do Pará e da Faculdade Metropolitana de Manaus. Membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, do Instituto de Advogados do Pará, da Academia Brasileira de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É procurador do Estado, é advogado, militante e, acima de tudo, é um grande colaborador da nossa escola. Quando nós temos a felicidade de trazer o professor Henrique Mouta para conversar conosco, sempre é uma garantia de qualidade e sempre é garantia de que algo novo, com certeza, vamos aprender. Então, eu já passo a palavra para o professor Henrique Mouta para que inicie os trabalhos da manhã de hoje. Tá ligado? Advogado, tribuna. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e da Escola Judicial do nosso TRT. Agradeço em nome do desembargador Sérgio e do desembargador Marcos. E quero dizer que, mais uma vez, desembargador Sérgio, é uma honra estar aqui com vocês, dentro de uma plateia tão seleta, e podendo dialogar sobre assuntos que são extremamente importantes e fazem parte de uma relação, como eu falei até para a Lilian antes de começar, uma relação de amor e ódio, ao mesmo tempo, durante muito tempo, que é o CPC e a aplicação do CPC no processo do trabalho. Então, uma relação de muitos anos, todos nós temos essa relação a cada dia, e ser convidado para um evento como esse me causou um motivo de grande honra. E também saúdo aqui a minha querida amiga professora Suzy Cury, e quero dizer a vocês que, Sérgio, amanhã está azul, que a nossa composição aqui é uma composição azulina. Antes de mais nada, isso é interessante porque torna a nossa mesa mais, digamos assim, como uma mesa mais interessante e mais importante. Tanto o desembargador Sérgio quanto a desembargadora Suzy são amigos e companheiros de muito tempo, o que me faz crer que nós estamos aqui numa grande família, trabalhando o CPC e o processo do trabalho. Quero dizer também que o tema execução e o novo CPC é um tema que nós vamos ter que ter muita cautela quando este Código de Processo Civil entrar em vigor em março de 2006, se é que vai entrar em vigor em março de 2016, que nós sabemos hoje
discussão que está sendo travada nos bastidores aí de Brasília sobre a possibilidade de vacatio legis ser ampliada. Não é o tema de execução, não é por causa da execução que a vacatio legis está sendo discutida, não diretamente por causa da execução. Nos debates, se a gente precisar, eu falarei por que o Código está se tentando adiar por mais alguns anos a vacatio legis. Só adiantando, tem a ver com o juízo de admissibilidade duplo, que vai ser extinto dos recursos de especial e extraordinário. Então, há uma discussão de uma eventual sobrecarga do STJ e do STF em razão da retirada da admissibilidade dos tribunais estaduais e regionais federais. Talvez por isso, este seja um dos motivos pelos quais há uma discussão em relação ao adiamento ou ao retorno do que é hoje, a admissibilidade dupla dos recursos. Mas nós vamos trabalhar execução. Então, antes de mais nada, já começando para ser fiel ao tempo, deixa eu ver se a gente consegue mudar aqui. Isso. Eu coloquei, nesse primeiro momento, algumas reflexões e algumas perguntas centrais que nós devemos refletir para bem compreender o novo CPC. É evidente que todos nós estamos vivenciando esses aspectos. O próprio TST está promovendo jornadas, encontros, debates sobre a aplicação ou não do CPC no processo do trabalho, o que vai ser aplicado, o que não vai ser aplicado. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar da semana de recepção dos novos colegas juízes e nós tivemos a oportunidade de mostrar para os colegas juízes a preocupação em relação aos temas ligados ao CPC e à aplicação no processo do trabalho. Então, a pergunta principal é esta que está na letra A aí. Quais são as modificações do novo CPC que atingirão o processo do trabalho? É uma pergunta que não tem resposta objetiva. Muitos trabalhos vão ser apresentados nos próximos 10, a 15, a 20, a 30 anos daqui para frente, trabalhando temas ligados ao CPC. Se até hoje nós discutimos alguns aspectos do CPC de 73 em relação ao processo do trabalho, exemplo do famoso 475J, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como ele vai ficar no novo CPC. Então, não tenho dúvida que essas temáticas envolvendo a aplicabilidade do novo CPC ao processo do trabalho vai provocar muitas discussões, tanto no âmbito do primeiro, quanto no âmbito do nosso regional e, principalmente, e mais especificamente, no âmbito do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma preocupação que vai nos provocar muitas reflexões daqui para frente. Quero dizer a vocês, também antes de começar, que nós não estamos tão perdidos assim, porque há pelo menos 2 anos está havendo, não sei se ontem alguém tocou neste assunto com vocês, mas está havendo há pelo menos 2 anos vários encontros em cidades do Brasil chamado de encontros do Fórum Permanente de Processo Civil, que é o FPPC. Eu participei, graças a Deus, de todos. O próximo será na Semana do Recírio, eu lembrei por causa do Recírio, em outubro, em Curitiba. E nesses fóruns sempre tem grupos de estudos ligados à aplicação do CPC no processo do trabalho. Então, vocês vão perceber que, em alguns momentos aqui da minha explicação, ou da minha exposição, eu vou mostrar o que o fórum pensou sobre determinado assunto. Esse fórum tem participação mais ou menos de 400 a 600 pessoas, é um fórum livre, tribuna aberta, e, claro, todos aqueles que atuam com o processo participam desse fórum. Nos grupos de processo do trabalho, nós temos procuradores do trabalho participando, juízes do trabalho participando, advogados que militam na área trabalhista participando, nós temos discussões no âmbito eleitoral também, nós temos discussões no âmbito fiscal também, ou seja, em todos os locais em que o CPC vai ser aplicado subsidiariamente, a preocupação e a interrogação se apresenta. E a interrogação que nós temos hoje e que vai nos acompanhar durante muito tempo é essa interrogação que consta na letra A. Quais são as modificações? Porque o artigo 15 do novo Código, que está aí no material de vocês, ele tem uma cláusula de abertura, que vai se comunicar com o dispositivo da CLT, que não é novidade para a gente. Só que agora vai ter, lá na parte geral do CPC, um dispositivo específico dizendo que o Código se aplica de forma subsidiária ao eleitoral, ao trabalhista e ao administrativo. Então, caberá a nós, aqui no âmbito de aplicabilidade do novo CPC, enfrentar problemas que nós já temos hoje. Só que serão problemas qualificados no novo Código ou serão problemas diminuídos no novo Código. Mas a comunicação dos dois sistemas, ela se dá pela cláusula de abertura que o novo Código vai ter no artigo 15. Uma coisa é certa, eu já provoco vocês, talvez para os nossos debates depois.
Será que a parte geral do CPC se aplica ao processo do trabalho? Porque o CPC, para a gente pensar o CPC do processo do trabalho, a gente não tem que olhar, por exemplo, só as normas de execução. A gente tem que olhar lá na parte geral, a parte que diz respeito de princípios e normas do direito processual civil. Nós vamos sair de um processo civil tradicional do CPC de 73 para um processo civil novo chamado de processo cooperador ou de cooperação obrigatória. E esse processo de cooperação obrigatória, por exemplo, vai exigir do processo civil ou do juiz, no âmbito do processo civil tradicional, o dever de oitiva prévia. Eu acho que essa é uma cláusula de extrema importância para delimitar, inclusive, o nosso papel no âmbito da execução trabalhista. Oitiva prévia para evitar o que o Código aponta como decisão surpresa. Então, se a gente perceber, quem estiver aí no artigo com o CPC em mãos, eu estou até com ele aqui, na hora do debate a gente pode olhar os artigos. Quem olhar, por exemplo, o artigo 9º do Código de Processo Civil, quem olhar o artigo 10 do CPC, vai perceber essa roupagem de um código cooperador, que vai redimensionar o papel do juiz em relação à ordem pública, às objeções sem ouvir as partes e o poder decisório do juiz. Nós vamos refletir aqui essa manhã se isto se aplica ao processo do trabalho ou não. Porque, como eu coloquei aqui na letra B, o CPC tem como porta de entrada o novo conceito de ordem pública, o contraditório prévio e a cooperação. Ou seja, inclusive, eu não coloquei aqui, mas eu quero destacar agora, a primazia do mérito é um dos alicerces principais do novo Código. Ou seja, essa primazia do mérito vai permitir que se busque, ou vai indicar que se deve buscar ao máximo o julgamento de mérito, inclusive superando alguns vícios do processo. Eu tenho falado, inclusive, que até a defesa do advogado vai mudar. Ao invés de ele trazer preliminares e mérito, ele vai trazer mérito e preliminares. Porque as preliminares só serão acolhidas se o mérito não for favorável àquele que estabelece as preliminares. Isso é uma premissa do novo Código, em razão da tal indicação da primazia do mérito como bandeira principal do novo CPC. Observe, então, que a gente não pode trabalhar diretamente a execução e poder do juiz na execução se a gente não repensar a parte geral do Código, porque a parte geral vai influenciar também, meus queridos colegas, o âmbito recursal. Porque o recurso no processo civil também vai ganhar uma nova roupagem. Não estou falando nem de processos repetitivos, porque a nossa modificação lá, nas modificações do recurso de revista, foram copiadas, tecnicamente falando, para o novo CPC. Não é nem isso. Eu estou falando de primazia do mérito. Eu estou falando de dever de contraditório. O novo CPC tem um dispositivo, por exemplo, que impede que o tribunal conheça uma matéria de ordem pública em sede recursal. Se for detectada hipótese de fato novo, matéria de ordem pública, que ninguém tenha dialogado antes, tem um dispositivo do CPC que vai dizer, vamos ouvir as partes, não pode ser declarada de ofício esta matéria ligada a fato novo. Então, eu estou aqui, antes de falar de execução, trazendo essas perguntas centrais. Porque qual é a reflexão que eu quero fazer, querida Suzy? É que a gente não pode discutir execução, técnicas de execução, de implementação, do que nós temos de bom na execução trabalhista, e o que a gente pode importar do CPC, se nós não discutirmos as premissas. Porque se as premissas do Código de Processo Civil não se aplicarem ao sistema trabalhista, a gente vai dizer que muitas das disposições do novo CPC, em matéria de execução também, não irão se aplicar ao processo do trabalho. E as premissas, como eu coloquei aqui na letra B, estão ligadas ao novo conceito do processo cooperador ou de cooperação, o novo conceito de ordem pública, o contraditório prévio, inclusive rediscutindo o papel de decisões sem ouvir as partes. E eu coloquei aqui logo em seguida um B maiúsculo, na verdade seria C, foi o estagiário que se equivocou, né? Será que o contraditório prévio não seria um obstáculo à duração razoável do processo? Traduzindo, será que esse diálogo com as partes, inclusive na execução, será que o poder executivo, de execução do juiz, tendo que ouvir previamente as partes antes de decidir, será que isso não viola a duração razoável do processo? Não, esse debate ou essa indagação não é só aqui no âmbito trabalhista, é uma indagação que está sendo travada sobre uma suposta inconstitucionalidade dos dispositivos que retiram o poder decisório de ordem pública sem oitiva das partes.
E mais ainda, porque o nosso sistema trabalhista é um sistema que funciona bem a execução, pelo menos comparado com a execução tradicional, eu não tenho dúvida de afirmar isso. Então, será que importando essas técnicas e dizendo que isso se aplica ao processo do trabalho, nós não iremos trazer ou gerar uma quebra da duração razoável do processo, e aí inferiria as diretrizes do processo do trabalho, no sentido de aprimorar uma técnica executiva de maneira geral? Essas reflexões são importantes e faço a vocês. Uma observação antes de continuar. O CPC novo, ele trouxe para a legislação processual civil algumas técnicas que nós já aplicamos aqui. Por exemplo, irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Não estou dizendo que lá não tem recorribilidade das interlocutórias, mas eu quero dizer que lá se esvaziou muito o agravo de instrumento. O 1015, que é o artigo do agravo de instrumento, quem tiver com o código aí, é um artigo que está sendo muito mal falado lá no processo civil comum, porque ele restringe só para aqueles casos de interlocutória a recorribilidade imediata, gerando uma ampliação da devolutividade da apelação que nós temos aqui no nosso RO. As questões decididas no curso do processo não são recorríveis de imediato no nosso RO, inclusive, nós todos sabemos que a discussão de uma irrecorribilidade imediata não existe, então a discussão vai ser feita pelo mandado de segurança ou pela cautelar, se a tutela provisória, por exemplo, foi dada em sentença. Então, nós importamos para o processo comum técnicas típicas do processo do trabalho. E mais, a parte toda de processos repetitivos, de recursos repetitivos do Código, que foi até meu assunto ontem num outro evento sobre o novo CPC, ela tem muita coisa semelhante às modificações que nós tivemos no recurso de revista, ocorrida tempos atrás, aqui no nosso âmbito trabalhista. Então, nós importamos algumas técnicas positivas do processo do trabalho. A questão que todos nós devemos ter é, será que nós vamos trazer ao processo do trabalho, em razão desse artigo 15 do novo Código, a generalidade do processo de execução, as técnicas executivas que nós temos em geral no processo civil, ou nós vamos criar uma cláusula de exceção, porque há um choque com as diretrizes previstas, por exemplo, na nossa CLT. A título de exemplo, o fórum, esse fórum que é encontro de professores não, de profissionais do âmbito de processo civil, no grupo de estudo do processo do trabalho, aprovou o enunciado 108. E o enunciado 108, observem aí, dá uma ideia de contraditório prévio no processo do trabalho também. Não fui eu que aprovei, na verdade, foi esse estudo, esse grupo. Será que se aplica mesmo? Será que existirá o dever de dar a oportunidade de decidir sempre com uma prévia oitiva das partes? Chegaram à conclusão, analisando o artigo 9º e o artigo 15 do novo CPC, que isso se aplica ao processo do trabalho. Não só, tem um outro enunciado aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o enunciado 109. Fato novo. Fato novo pode ser em recurso também, volto a dizer, porque o fato novo no CPC tem um dispositivo lá nos recursos que diz: fato novo em sede recursal tem que paralisar o julgamento, se for em sessão, para dar oportunidade ao contraditório. Ou se for no momento da instrução ou da análise do relatório e voto, tem que abrir prazo para as partes se manifestarem. Parece estranho, né? Digam às partes sobre a possibilidade de perda de interesse processual neste recurso. Digam às partes sobre a possibilidade de deserção neste recurso. Aliás, deserção e vícios processuais dos recursos também ganharão um novo corpo no CPC, em razão da primazia do mérito. Serão vícios sanáveis, meu caro Sérgio, sanáveis. Até a falta de preparo vai ser sanável no novo CPC. A única punição que ele vai trazer é o pagamento em dobro. O único vício insanável que não vai atender à primazia do mérito chama-se intempestividade. Todos os outros serão sanáveis pela primazia do mérito. Mas o meu tema não é recurso, então bora falar de execução. Só estou fazendo a propaganda do novo código para vocês perceberem que nós temos que pensar o sistema todo e não só a execução. Aí eu posso chegar a uma conclusão que tal dispositivo se aplica ou não. E eu coloquei aqui na sequência, na letra C, primazia do mérito e processo do trabalho. Esses dispositivos que estão aqui, todos trabalham a ideia de primazia do mérito, que é a expressão da moda. Nós vivemos de modismo, né? Há um tempo atrás, o modismo era a objeção de pré-executividade. Outro tempo atrás, mais um tempo atrás, nós falávamos de objeção, de efeito translativo, de objetivação de recursos extraordinários. São temas da moda. Agora, o tema da moda chama-se primazia do mérito, que é uma característica do CPC, e nós vamos discutir, não só aqui, como no nosso dia a dia, se isso se aplica ao processo do trabalho. Então, todos esses dispositivos, quem tiver a oportunidade de olhar no código, eles indicam a ideia de correção de vícios,
de abertura de contraditório, de possibilidade de julgar o mérito, mesmo o processo estando viciado. E chegamos, então, ao nosso tema. Afinal de contas, as modificações na execução civil se aplicam a processo do trabalho ou não? Agora sim é meu tema. Mas eu não poderia começar a falar desse assunto sem dar esse panorama geral do novo CPC. Eu vou destacar aqui com vocês algumas modificações que ocorreram em relação à execução contra a fazenda, desconsideração da pessoa jurídica, obrigações de fazer e não fazer coisa, etc. Muitas modificações ocorreram na execução, com a preocupação lá na execução comum de aprimorar, de qualificar o sistema executivo tradicional. E nós vamos indagar agora aqui, a partir deste momento, quais das modificações se aplicam ao processo do trabalho. Ok? Então, vamos começar este tema com essa visão do novo CPC, falando da desconsideração da pessoa jurídica. E eu fico muito feliz, Suzy, de falar com a sua presença aqui, porque o novo CPC, finalmente, vai trazer um dispositivo específico sobre desconsideração da pessoa jurídica, que nós temos uma das maiores autoridades, quiçá a maior autoridade do Brasil no tema, a desembargadora Suzy. Então, eu fico muito feliz de tocar neste assunto na presença da professora Suzy. Nós temos no CPC, então, não na parte de execução, mas lá na parte de intervenção de terceiros, que foi uma situação bem alterada pelo Código, a figura da desconsideração da pessoa jurídica. Aliás, 1 minuto para falar sobre intervenção de terceiros com vocês. O novo CPC ele vai retirar 2 modalidades de intervenção de terceiros e colocar no Código 2 modalidades novas de intervenção de terceiros. Não é uma substituição da nomeação à autoria e da oposição. Não estou dizendo que não vão existir mais. A nomeação à autoria vai ser preliminar de contestação, que deveria ser mesmo porque é intervenção de terceiro. Vai ser preliminar de contestação, e a oposição vai ser tratada ao lado dos embargos de terceiro, como modalidade de ação de terceiro, procedimentos especiais. Então, a oposição vai sair do capítulo intervenção de terceiros e nomeação à autoria também. E vai constar no capítulo intervenção de terceiros a desconsideração da pessoa jurídica e o amicus curiae abrasileirado. Porque é o amicus curiae, que nós sabemos, o sistema do amicus curiae brasileiro é um sistema do novo CPC que cabe em qualquer processo, desde que haja relevância social. Então, o amicus curiae, por exemplo, vocês vão ser indagados aqui. Se vai caber o amicus curiae em primeiro grau numa reclamação trabalhista, vai caber amicus curiae em sede de recurso ordinário, por exemplo, porque o CPC traz uma cláusula de abertura para o cabimento do amicus curiae em qualquer processo, atendendo o que posicionamentos doutrinários já se apresentam nos dias de hoje. A propósito, muitas modificações da execução também atendem à doutrina. O código é um código que, muitas vezes, ele apresenta conceitos doutrinários. Quando vocês tiverem oportunidade, se já tiveram a oportunidade de manusear o CPC, ele conceitua institutos. Ele faz a diferença de mediação e conciliação. Quer dizer, ele é um código receita de bolo, muitas vezes, justamente para facilitar a compreensão dos seus institutos. E ele vai trazer, no nosso tema, ele vai trazer a desconsideração da pessoa jurídica com toda a regulamentação do Instituto no artigo 133. A modificação que nós vamos refletir aqui é que a desconsideração vai ser cabível em qualquer processo, em qualquer procedimento, em qualquer etapa do procedimento. Então, será que nós vamos trazer essa caracterização da desconsideração da pessoa jurídica nas reclamações trabalhistas, onde se discute responsabilidade do sócio, onde se discute responsabilidade invertida, a desconsideração invertida, que tem previsão expressa no parágrafo... Me ajudem aí. No parágrafo 2º, né? O segundo do 133. Será que nós vamos trazer essa figura para o processo de conhecimento? A reclamação trabalhista, ainda na fase de conhecimento, é uma indagação que nós temos que enfrentar. Uma coisa é certa. Observem que o 136 fala de agravo de instrumento, de decisão que não acolhe pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Já abre uma válvula aí para dizer que não se aplica aqui, porque nós não temos o agravo de instrumento de interlocutória durante a fase de conhecimento. Então, nós temos que refletir isso. Quando eu fui convidado
pela escola judicial, eu disse que, eu pensei comigo, né, eu vou mais trazer problemas do que soluções. Porque realmente, neste momento, nós estamos refletindo, ninguém tem um posicionamento final. Aqui, a figura da desconsideração foi implementada lá no processo civil comum de forma genérica para facilitar logo a imputação da responsabilidade patrimonial. É o seu tema, né, Suzy? Agora, depois, né, responsabilidade patrimonial. Então, será que isso vai se aplicar aqui antes da fase de execução? Antes da execução propriamente dita? Porque no processo civil comum, sim. Em qualquer momento, em qualquer fase. Mas lá é uma decisão sujeita a agravo de instrumento. É uma das hipóteses de agravo de instrumento do 1015 do CPC. Aqui nós não temos a figura, e nós temos a caracterização de um tratamento específico da desconsideração da pessoa jurídica na fase executiva no processo trabalhista. Será que aqui nós vamos então dizer que esse dispositivo só é cabível no âmbito trabalhista, na execução, ou não? Uma pergunta que a gente pode debater depois. Ok? Bom, são, na verdade, eu coloquei aqui, são 8 partes da minha exposição, mas eu vou administrar o tempo aqui quando vocês quiserem. Tá, falou muito, pode ir embora. Eu paro, a gente continua só nos debates. Então, terceira parte. Cumprimento da decisão de quantia e o processo do trabalho. O novo CPC aprimora a fase de cumprimento de sentença. Aprimora, então, os debates que nós estamos fazendo hoje, de aplicação do novo CPC ao processo do trabalho, ele vai continuar, o CPC atual ao processo do trabalho, ele vai continuar existindo. Impugnação ou embargos? 475J vigora ou 475J não vigora no processo do trabalho? Esses debates vão continuar existindo, porque o que aconteceu no CPC foi um aprimoramento ao cumprimento de sentença, por exemplo, em relação à fazenda pública, que não fazia sentido você falar em ação autônoma de execução de título judicial contra a fazenda pública, que é a atual 730. Então, nós implementamos um sincretismo absoluto, dizendo que sentença, graças a Deus, mudou de novo o conceito de sentença, não é mais ato que encerra, não dá mais a interpretação de que existe sentença parcial, sentença é ato final de fase ou ato que encerra processo. E vai implementar uma técnica de aprimoramento do cumprimento de sentença. Em que sentido? O atual 475J é substituído pelo 513. Quem tiver com código aí, então nós vamos debater a partir de março de 2016 se o 513 do novo CPC se aplica no âmbito trabalhista. Como é que conta a multa? Ele vai enfrentar o problema da contagem do prazo da multa, a multa de 10%. Observem aí. A parte vai ser intimada pelo diário, por AR, quando for representado pela Defensoria Pública ou não tiver advogado, meio eletrônico ou edital. E se o requerimento do cumprimento de sentença for após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação será na pessoa do devedor com AR. Então ele trouxe umas regrinhas ali para tentar enfrentar um problema que hoje a gente tem lá na justiça, lá no procedimento comum de execução, que é quando começa a contar o prazo 475J, tem correntes para tudo quanto é lado e tem uma corrente que não vai para lado nenhum. E aqui a gente tem uma outra discussão se o 475J se aplica ou não, porque nós temos um sistema executivo próprio. Ou se aplica apenas o que não tiver previsão expressa na CLT. Esses debates vão continuar existindo a partir de março de 2016. O que eu acho bem interessante é que o CPC ele aprimora as técnicas do cumprimento provisório de sentença. O que nós utilizamos aqui, e nós devemos ter muito cuidado com esse 520. Lá no CPC tradicional, o cumprimento provisório está no artigo 475-O, nos dias de hoje, que é um dos artigos mais complicados de visualização prática. E ele é interessante para a gente, porque a nossa regra é cumprimento imediato, porque os nossos recursos não têm efeito suspensivo. Então, nós temos que refletir daqui para frente a aplicabilidade do 520, que é o artigo que fala, e eu, nessa minha exposição, não vou olhar o código, depois a gente pode até colocar aqui no quadro, que eu tenho ele aqui à disposição. Mas é interessante a gente perceber o artigo 520, que é o artigo que vai substituir o atual 475-O, que trata de execução provisória. Eu faço uma crítica a esse 520, inclusive fiz isso por escrito numa coletânea sobre execução civil no novo CPC, publicada pela Pódio, em homenagem ao professor José Alberto Rocha, lá do José Albuquerque Rocha, lá do Ceará. E nesse texto que eu escrevi, eu já criticava o projeto, porque ele menciona cumprimento provisório de sentença.
Mas, tecnicamente falando, nós estamos acostumados aqui no âmbito trabalhista também, o cumprimento provisório não é de sentença, é de decisão. Decisão que pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão com base num recurso sem efeito suspensivo, mas falar em cumprimento provisório de sentença é não enfrentar o problema maior, que é a percepção de que sentença não é o único ato que contém uma determinação judicial, e nós estamos acostumados com isso. O novo CPC fala, por exemplo, em rescisória, que é o meu último slide, de decisão interlocutória, de decisória em sentença parcial, mas não fala em cumprimento de decisão, e sim cumprimento de sentença. Então nós temos que adaptar já o novo código para as técnicas de implementação de tutelas durante o curso do processo que não sejam sentenças. Especificamente na nossa área aqui, uma tutela provisória, que é um novo nome da tutela antecipada, né? Tutela provisória no curso do processo na fase de conhecimento, determinando uma conduta para o reclamado, uma reintegração, ou uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de pensionamento. É bem interessante, então, a gente perceber que o tratamento da técnica de execução provisória no novo CPC vai ser dado pelo artigo 520. Este mesmo 520, ele trata da questão da liquidação dos prejuízos para a execução provisória. E ele traz uma regrinha bem interessante, dizendo que se houver depósito, esse depósito não impede, não é considerado uma renúncia ao direito de recorrer. É uma regrinha que eu achei interessante. E eu também, em relação ao cumprimento provisório, eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir, debater depois, sobre a dispensa de caução, que hoje é no 475-O, parágrafo 2º, e no novo CPC é no 521, crédito alimentar, estado de necessidade, quantia em que a decisão estiver pendente de recurso em relação aos processos repetitivos. Não é meu tema processo repetitivo, mas para a gente interpretar bem o novo CPC, a gente tem que ter em mente que a temática do novo código é ligada à força vinculante de precedentes. Então, 3 artigos que vale a pena a gente refletir e trazer para o âmbito trabalhista. É o 926, o 927 e o 928, porque são 3 artigos que mencionam o que é um precedente, qual é o dever jurídico do juiz e do tribunal, e nós não temos tanta novidade por causa da modificação que nós tivemos no recurso de revista. Mas essa técnica é porta de entrada do novo código. A questão da vinculação, do dever de seguir precedente, redimensionando, inclusive, o conceito de fundamentação judicial, que não é meu tema, infelizmente. Eu gostaria muito de falar do conceito de fundamentação, do famoso artigo 489 do CPC, do dever de fundamentação obrigatória, de fundamentação da questão decidida e da tese vencida, e dos famosos embargos de declaração redimensionados no novo código. Quem quiser olhar, é o 489 e é o 1022, o artigo dos EDs. Os EDs vão estar redimensionados no novo código. Aí alguém vai dizer, Henrique, o que isso tem a ver com a execução? É porque eu estou falando de dispensa de caução. Então, não vai haver dispensa de caução se a decisão estiver pautada em precedente obrigatório, no nosso caso, do TST. É uma importante observação da força obrigatória dos precedentes judiciais. Então, essas são as minhas observações em relação à execução provisória. Vamos seguindo, que eu quero manter o meu horário aqui para não invadir o tempo da querida professora Suzy. Em relação à execução definitiva, temos uma premissa no novo código. O CPC estimula as decisões parciais de mérito com reflexos na execução e na rescisória. Essa é uma premissa do novo código, e eu fico muito feliz, porque desde o meu doutoramento, eu escrevi sobre resoluções parciais de mérito, execução provisória e definitiva simultaneamente, possibilidade de quebra, de cisão, de resolução de mérito. Isso é muito interessante e eu acredito plenamente que já é aplicável no processo do trabalho e mais ainda no novo CPC. Observem que o artigo 523 do CPC é a redimensão do 475J, e a questão é, se aplica esses regramentos ao processo do trabalho? Ou seja, é possível execução definitiva e provisória ao mesmo tempo? No novo código, por exemplo, vai ter um momento chamado julgamento antecipado parcial. Julgamento antecipado parcial. Fantástica essa redação do novo CPC, salvo engano, artigo 346.
Porque ele vai permitir que no curso do processo eu tenha capítulos, e isso é muito comum na nossa área, capítulos já amadurecidos precocemente, e permitindo que se resolva o mérito imediatamente sobre esses capítulos, ensejando execução definitiva ou provisória, se não houver recurso, e outros capítulos adentrando na fase probatória. O novo código vai trazer especificamente isso. E por que não se aplicar ao processo do trabalho? Uma vez eu falei isso, aí um colega disse, Henrique, mas não cabe o agravo de instrumento. Tudo bem, é uma justificativa interessante, porque o julgamento antecipado parcial lá no CPC comum é decisão interlocutória. Decisão interlocutória que vai permitir a execução provisória ou definitiva. E lá cabe o agravo de instrumento. Aqui não cabe. Será que basta isso para dizer que não aplica esse sistema para a gente? A aplicação para o bem. Porque aqui é uma aplicação para implementar uma técnica de rapidez da execução. E que nós já utilizamos. Será que a única justificativa de que não cabe agravo de instrumento é suficiente para esvaziar uma técnica de aprimoramento do sistema executivo no processo do trabalho? Eu, particularmente, entendo que não. Se não cabe agravo de instrumento, vamos utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. O que não pode é uma técnica de implementação como esta, ou vai se dizer que é sentença parcial e vai se entrar com RO parcial. Mas não permitir a aplicação do julgamento antecipado parcial, penso eu, no processo do trabalho, é uma conduta anti-duração razoável do processo. De permitir que eu possa desmembrar o julgamento e resolver questões já com força de cognição absoluta, por que não fazer isso? Então eu coloquei aqui, esses regramentos são aplicáveis no processo do trabalho? Sabe que é possível no processo do trabalho falar em execução definitiva e provisória em momentos diferentes? Por que não? É uma técnica de aprimoramento. Eu sempre digo que o que é bom a gente importa. Por que não se importar aqui? Nós não temos regramento em sentido contrário, não há um choque de normas. Então a gente vai adaptar para o processo do trabalho. Eu até coloquei coisa julgada progressiva, porque eu posso ter técnicas de julgamento, lembrem do enunciado 101 do TST, que já fala em coisa julgada em momentos diferentes. É apenas uma importação para momentos diferentes na fase de conhecimento, e não em momentos diferentes em razão do recurso parcial. São dois momentos de reflexão da coisa julgada progressiva bem interessantes. Um é decisão única, recurso parcial, e aí o enunciado 101 vai especificamente do TST, vai indicar a coisa julgada em momentos diferentes. E o outro é este que o Código traz, a possibilidade de eu resolver um capítulo de mérito imediatamente, implementando a execução definitiva ou provisória deste capítulo, e prosseguir com a fase de conhecimento para outros capítulos ainda não amadurecidos precocemente. Interessante. E eu não estou falando, por exemplo, é um outro tema maravilhoso, eu acho, fazer um chamado para vocês aqui. Eu acho que outro grande tema que eu sugiro modestamente para vocês é fazer uma jornada, desembargador Sérgio, com o tema tutela provisória e processo do trabalho. Que eu acho que é um tema fantástico, porque nós vamos redimensionar as técnicas de implementação de decisão judicial no processo do